Pronto, está valendo. Salve, Léo, e também salve a todos os demais colegas aí que estão nesta segunda-feira, dia 19, né? Para mais uma aula de transporte urbano, né? Da disciplina, né? CIV 0141. Então, deixa eu aqui me omitir aqui a imagem e compartilhar a tela. Por favor, alguém confirma se está conseguindo visualizar aí o slide? Estou vendo, professor. Perfeito. Deixa eu só baixar um pouquinho o meu som aqui. Pronto. Isso daqui foi o tema da última aula, né? Faltou atualizar aqui na capa, né? Mas hoje a gente vai dar continuidade ao curso. Vocês tiveram no sábado passado uma aula assíncrona, né, gravada, que tratou das questões de mobilidade urbana, né? Com vários conceitos muito interessantes e algumas questões também normativas que tornam, né, que mostram a importância, né, de você ter um sistema que inclua no mesmo a mobilidade urbana como objetivo, né? Já que a gente sabe que a falta de mobilidade é um catalisador, né, que, de certa forma, reflete vários outros problemas que a gente tem nos famosos centros urbanos. Então, nessa parte de hoje, que complementa a aula que vocês tiveram sábado, a gente ainda vai falar de algumas outras definições importantes. Vamos falar sobre políticas públicas para transporte urbano e sustentável, tá? Aliás, transporte urbano sustentável, que é o que todo mundo quer, mas a gente sabe que, tratando de Brasil, né, há sérios problemas, né, relacionados à própria política pública que impedem que a gente tenha, né, tirando algumas cidades específicas, que a gente tenha como afirmar que há, de alguma forma, pelo menos uma parte do transporte urbano sustentável. E a gente já vai aproveitar a aula de hoje também, né, já pegando carona nessas questões de transporte urbano sustentável, e vamos passar para vocês do que se trata a atividade avaliativa, como ela será avaliada, é claro, né, e também com relação aos prazos e a metodologia que a gente vai cobrar referente a essa atividade. E no final a gente abre também, né, espaço para perguntas, mas, claro, se vocês tiverem alguma durante a apresentação, a gente também fica aberto, basta aí sinalizar, pedir a palavra, que a gente deixa o espaço livre para todos. Só dar uma olhadinha no chat aqui antes. Todos vendo, então? Confirmado aí? Caio, está conseguindo ver, então, né? Boa noite a quem está, beleza? Então, vamos dar continuidade. Algumas definições importantes, que, de certa forma, são já conhecidas pela maioria, né? Mas que a gente pode reforçar aqui, já que a gente tem uma disciplina que vai tratar exclusivamente desse assunto, né? A primeira delas todas são afirmações, tá, pessoal? Que a gente entende importante. E a primeira delas é que existe uma relação comprovada entre transporte urbano e o desenvolvimento econômico do local, né? Ou seja, a gente pode concluir, né, que se eu tiver um sistema de transporte urbano que seja eficiente, eficaz, ou que pelo menos tente ser, conforme a gente viu na aula síncrona passada, né, a tendência é que esse sistema também seja um catalisador que vai gerar, de certa forma, também um desenvolvimento econômico racional, tá? É uma afirmação e a gente sabe que isso é
Verdade. E claro, quando a gente trata disso, né, a gente tem um exemplo aqui no Brasil, que é literalmente Curitiba, né, onde de fato a gente pode considerar como uma cidade modelo, né, principalmente levando em consideração essas questões de transporte urbano, né, principalmente transporte coletivo. E essa imagem ilustra bem, né, um sistema de BRT, que de certa forma realmente foi aqui criado no Brasil, até veio lá de Curitiba, né? Já faz um tempo que isso ocorreu, mas de fato é um sistema que foi bem concebido e, claro, além de ser concebido, ele precisa ser bem implantado, e isso ocorreu lá na cidade, e a gente considera como modelo padrão, né? Para as demais cidades brasileiras, algumas tiveram sucesso, outras não, e a nossa ainda não tentou, pelo menos. E aqui seria o cenário exatamente o contrário, né? Que é quando você não tem algo que seja, que tem uma eficiência comprovada e algo que vai interferir literalmente também no desenvolvimento econômico, conforme a gente já falou, né? E aí a gente pode falar outras afirmações. A segunda, em muitos países em desenvolvimento, a infraestrutura é inadequada, a infraestrutura inadequada de transporte reduziu o crescimento econômico. E a terceira é que, sem um desenvolvimento planejado do sistema de transporte, uma economia vai sofrer consideravelmente. Então, a gente já pode concluir, através dessas três afirmações, né, que não há como avaliar, de certa forma, remeter a um cenário econômico de desenvolvimento positivo, né, sem que a gente tenha, né, junto a ele, né, aliado ao sistema de desenvolvimento econômico, um sistema de transporte urbano com qualidade, porque ele vai ser fundamental para que a gente consiga prosperar. Por quê, pessoal? Algumas comparações são inevitáveis, né? A gente sabe que, por exemplo, a maioria dos trabalhadores, né, fazem uso do transporte coletivo urbano, pelo menos nos grandes centros, para chegarem aos seus locais de trabalho e, claro, para voltarem para casa. E se você tem um sistema que vai te levar ao local com atraso, ou que vai te levar ao local com insegurança, que pode ocasionar até um acidente de trabalho, levando em consideração que você está saindo da sua casa para ir ao seu local de trabalho. Então, seria um acidente literalmente. Então, se tudo isso se esse sistema de transporte não te fornece essa condição, né, claro que isso vai interferir no seu trabalho, e se a gente multiplicar isso por diversos trabalhadores que a gente tem no local, no centro, né, isso vai, de uma forma geral, também gerar um problema com relação ao trabalho global que todos deveriam realizar, tá? Não é fácil mensurar isso, tá? Porque esses impactos são variáveis, mas é uma afirmação, e a ideia desse slide é justamente que vocês tenham ideia desse papel importante que o transporte urbano tem com relação a um desenvolvimento econômico, tá? E a gente vai falar disso bastante aí nessa aula de hoje. Prosseguindo aqui, né? Já falando um pouquinho do que a gente tem na maioria dos casos, né? Talvez a única exceção Curitiba ou outra cidade que tem um modelo que funcione perfeitamente. O enfoque tradicional, que a gente já conhece, né, pessoal? Onde ele é feito literalmente para você propiciar uma maior infraestrutura para automóveis. Isso já te remete a você ter mais espaço para veículos motorizados, que automaticamente vão gerar congestionamentos, né? E aí entra naquele fato que eu falei anteriormente, ó. Horas de trabalho que se gastam no tráfego afetam o PIB. De fato, né? Você está perdendo uma hora útil justamente por não conseguir, por exemplo, chegar no local de trabalho, né, dentro do tempo que seria o ideal. Ou seja, você vai se atrasar, ou você pode até se desgastar e chegar no local de uma forma cansada e não produzir aquilo que seria o ideal. Além disso, a gente pode destacar também a questão ambiental, né, já que a gente aumenta a questão da poluição à medida que você tem uma maior emissão de CO2, e também você pode, levando até em consideração aspectos turísticos, né, reduzir a atratividade da cidade, já que uma pessoa que vem de um centro urbano geralmente procura um local que não tem esse problema. Imagine você sair do seu local e se deslocar durante as suas férias para um local que você tem os mesmos problemas que você tem na sua cidade. Considerando isso, com certeza você não optaria para vir, por exemplo, para um local similar, tá? Então isso realmente reduz
a atratividade da sua cidade, certo? E a imagem aqui abaixo, de certa forma, fala isso de forma mais curta, né? Que a gente tem o usual, né? Onde o carro é a prioridade, vem os edifícios, espaço, pessoas e a vida está por último. E no cenário que seria o desejável, né? Que seria o ideal, a gente teria exatamente o contrário, né? Vidas vêm em primeiro lugar, pessoas, espaços, edifícios e os carros estariam automaticamente em último. Claro que ele tem a sua importância, mas a gente sabe que é possível otimizar esse tipo de sistema, tá? E é o que a gente vai procurar falar um pouquinho na aula de hoje, como a gente poderia melhorar isso aí. Alguma pergunta? Por hora ainda não, né? Está cedo. Então, seguindo aqui, pessoal, a gente falou um pouquinho sobre as questões relacionando transporte urbano com desenvolvimento econômico, né? Falamos que no Brasil a gente ainda segue o enfoque tradicional, onde o veículo é considerado modal prioritário, né? E agora a gente vai começar a discutir um pouco do que seria um transporte urbano sustentável, tá? Que é considerado das melhores formas de você implantar, só que há dificuldades para isso. A primeira coisa, né, a gente pode definir como uma das características desse tipo de transporte sustentável, né, aquele que dá condição ao consumidor ter alternativas viáveis de escolha de transporte. E na imagem eu até uso vários modais para exemplificar isso aí. Ó. Você tem a opção do ônibus, da bicicleta, do próprio carro, tá? Ele poderia ser, só não pode ser o único, né? Ou o maior deles, com certeza, né? A questão de utilizar aplicativos de carona ou aplicativos como a gente tem hoje, né, de mobilidade, literalmente que o Uber, EasyTaxi, 99 e assim por diante. Em alguns lugares você tem a opção do metrô, né? Também tem vias que possibilitam a questão do uso da mesma, se você quiser ir caminhando para o seu local de trabalho, pelo menos o espaço para isso você deveria ter, né? Motocicletas e também metrôs, tá? Isso daqui, na verdade, é o VLT, tá? Vamos imaginar que isso aqui é o VLT e aqui a gente teria literalmente o metrô, tá? Certo? Então seria o ideal, ou seja, se eu quisesse hoje sair lá do meu local e vir aqui para a universidade trabalhar, e se eu pudesse ter mais de uma possibilidade de escolha, né? E que dentro dessas possibilidades, o tempo que eu pudesse ter como tempo de traslado não fosse prejudicar o tempo que eu preciso chegar no meu local de trabalho, seria exatamente o cenário ideal e eu poderia afirmar que eu teria um transporte, de certa forma, sustentável, principalmente considerando a bicicleta, né, os modais de transporte que são menos poluentes. Além disso, pessoal, eu teria que ter também uma mistura, tá? Caracterizando o transporte sustentável. Mistura de estabelecimentos residenciais, comerciais, serviços e até institucionais, tá? Ou seja, eu não teria aquelas zonas separadas, onde você tem puramente residências, aí você tem uma outra zona que seria basicamente comercial, outras literalmente para um ramo de serviços e outras partes institucionais. O ideal, quando a gente considera um desenvolvimento sustentável e, claro, um transporte sustentável, é que você tenha uma mistura das mesmas. E, por fim, né, pessoal, até isso tem a ver com a ocupação do espaço urbano, o ideal é que a gente tivesse também uma compacidade maior das cidades, só que uma compacidade com sustentabilidade, certo? Isso daí, de certa forma, até implicaria no menor uso de terras agrícolas, tá? Como é que a gente poderia visualizar tudo isso aqui? Ó? Eu trouxe até uma imagem, né, que é uma imagem que você vê de forma repetitiva em campanhas de mobilidade, né, em campanhas de desenvolvimento sustentável de cidades e até em campanhas de cidades inteligentes, né, onde você tem nessa mesma imagem ó, uma fachada ativa, tá? Eu não sei se vocês sabem, alguém sabe essa definição? O que representa uma fachada ativa? Alguém sabe? Alguém já ouviu falar? Bem, eu vou tentar ilustrar aqui, tá? Tem alguns lugares que são caracterizados por isso aqui, tá, pessoal? Ó, percebam que eu tenho aqui os locais tanto para o veículo, como para a bicicleta, para o pedestre, né?
E no próprio meio-fio ali, na parte adjacente à fachada dos prédios, eu tenho alguns lugares que eu poderia utilizar e fariam parte sem segregação desse espaço urbano, tá? Que seria exatamente o que está indicado aqui, ó. Percebam aqui e acompanhem o prosseguimento da seta. Então, quando eu tenho essa característica, que é muito comum a gente ver na Europa, né, e ver também em alguns lugares aí do Brasil, a gente pode dizer que eu tenho uma fachada ativa. Ou seja, além de servir de fachada predial, ela tem também uma função dentro do espaço urbano, tá, pessoal? Então é isso que eu chamo de fachada ativa. Às vezes uma própria pintura da fachada, melhorando a questão do seu uso, né? Não só para restaurantes, tá? Poderia ser para esportes, para outros tipos de modais, como, por exemplo, se eu quisesse usar o meu skate ou o meu patinete, poderia ser também considerado a fachada ativa, desde que eu te desse essa possibilidade, tá? Mas é isso que eu queria mostrar para vocês, que é importante também considerar essas questões urbanísticas, quando eu estou fazendo análise também do transporte urbano sustentável. Perfeito? Deu para entender? Perfeito, professor. Perfeito, Raigo? Caio, deu para entender? Já sabe agora, quando perguntaram o que é uma fachada ativa? Tem a ver com o urbanismo, né? E tem a ver também com o uso melhor, né? Sem segregação das partes adjacentes. Claro que a gente sabe que isso depende muito da questão cultural, né? Não é todo lugar que você pode implantar isso, né? Tem lugares que realmente, em função da questão cultural, você tem dificuldade, né? Mas claro que quando a gente tenta implementar esses conceitos, a gente pensa também no próprio desenvolvimento cultural da sociedade. Então, prosseguindo aqui, ó. A ciclovia tem que estar presente, né, pessoal? E ela tem um espaço aqui indicado por essa linha tracejada, mostrando bem isso, né? Aí você tem que ter espaço para os outros modais, como o BRT, que está sendo ilustrado aí, né? Calçadas largas, que é aquela questão de priorizar o pedestre ao invés do veículo, do carro, né? Também seria uma concepção considerada importante para esse tipo de característica, que é o transporte urbano sustentável. Só que a gente sabe que são poucos os locais que você tem essa condição, tá? Hub indutor de estação. Vocês já ouviram falar desse hub aplicado à mobilidade urbana? Alguém já ouviu falar? Geralmente o hub que a gente conhece, né, aquele plug lá para carregar celular, né? Mas aqui, deixa eu ver se eu acho até uma imagem que eu não coloquei na apresentação, que possa ser utilizada aí para mostrar melhor isso aí, tá? Que é você, de certa forma, usar a tecnologia, né, para tentar melhorar as questões relacionadas a você se locomover dentro de um espaço de estacionamento, dentro de uma edificação de forma otimizada e principalmente com sinalização adequada, tá? Deixa eu ver se eu cato uma imagem aqui. Eu acho que essa daqui está interessante. Eu vou parar de compartilhar a apresentação para a gente ver a tela, tá? Só um minutinho. Deixa eu colocar aqui a tela inteira. Estão conseguindo visualizar aqui a imagem? Sim. Então, isso daí é um exemplo de um hub, por exemplo, de mobilidade, tá? Você tem uma área de estacionamento interna a uma edificação, pode ser um shopping, ou pode ser outro espaço aí, pode ser até um prédio comercial, né? Onde você tem várias empresas, supermercado, tá? Então, você tem dentro dele, né, um sistema que tende a otimizar e também facilitar a questão de você conseguir achar um local adequado para guardar seu veículo, quer seja um carro, uma bicicleta ou outro meio de transporte que consiga chegar no local, tá? Então, claro que esses veículos menores. Então, isso é um exemplo aqui de hub de sinalização. E aqui em Macapá, considerando os espaços que a gente tem que poderiam ser aplicados a esse conceito, né? Eu acho que não existe nenhum. Tem algum shopping center que você chega na sua parte indoor, por exemplo, e você tem esse sistema de sinalização aqui?
Vocês conhecem? Ou fora daqui, que talvez seja mais fácil a gente encontrar. Alguém já foi em algum local e encontrou um sistema como esse aí, esse Ruby de mobilidade? Professor, se eu não me engano, eu acho que em Belém tem um. Algum shopping Eu não center? sei se é o. É, eu acho que é o. Eu não sei se é o shopping. Eu esqueci o nome do shopping de lá. Não sei se é o Boulevard. Mas eu acho que é o Boulevard, que tem um hub bem bonitinho assim e tal, e tem aquelas orientações de onde que tem vaga, onde não tem. Interessante, né? Aqui em Macapá nós não temos, né? Eu vou mais no Garden ali e lá não tem, né? De fato. Até porque o estacionamento é mais externo. Mas deveria ter algo pelo menos básico para ali, né? Então aqui ainda precisamos ainda tentar verificar com algum empreendedor aí e mostrar as vantagens que ele teria, né? Pelo menos nessa questão de ocupação. Seria interessante, né? Um trabalho aí para avaliar a implantação de um hub. Perfeito, Caio. Deixa eu voltar aqui a nossa apresentação. Já passamos. Estão conseguindo ver a tela, pessoal? Eu compartilhei ela inteira. Sim, né? Sim? Sim, sim. Perfeito, tá? Aí eu tenho que garantir também a questão da fruição pública, o que tem a ver com aquelas questões de fachada, né? Alguns lugares que você tem ao céu aberto a possibilidade de você ter, por exemplo, mesas, ou até a possibilidade de você ter eventos para, de certa forma, melhorar essa questão da fruição pública, né? Aqui em Macapá, eu acho que a gente não tem um local específico, né? É só praça de alimentação, mas não é considerado um local aberto, né? Aqui em Macapá, eu acho que a gente nem tem mais aqueles locais que finais de semana você fechava, né? E possibilitava que fosse organizado, tipo uma rua de lazer. Ainda existe isso? Considerando a questão pública, né? O passeio público? Acho que não, né? Professor, faz tempo já que isso não acontece. Geralmente era ali naquele trecho em que o pessoal fechava ali, indo em direção da JK até o Araxá, fechava aquela interseção, até mais ou menos ali próximo à orla propriamente dita, fechavam aquele trecho, só que faz muito tempo que não fecham esse trecho. Então, eu desconheço que esses últimos meses a prefeitura tenha feito isso aqui em Macapá. Pois é, né? Se você for em qualquer local com orla aí, né? E a gente tem orla, de fato, né? Vai no Rio de Janeiro, nas praias, domingo, então, é todas fechadas, né? Vira um passeio para a população andar lá, fazer o seu esporte, andar a pé, levar o cachorro para caminhar e outras coisas. Até tem pessoal lá de outras religiões fazem os seus eventos. Tudo isso ocorre, né? Nesse passeio que é utilizado durante a semana como via normal, né? Só que final de semana você fecha, né? Aqui eu não lembro, sinceramente, se pelo menos eles tentaram fazer isso na orla e ver qual seria o efeito, né? Se seria positivo ou negativo. A única vez que eu lembro deles fecharem a orla é quando tinha aquelas micaretas, tá? De fato. Ou no carnaval, quando tu tem uma escola de samba passando por ali. Mas tirando isso, seria legal eles fazerem alguns testes aí e tentar fazer essa motivação do pessoal utilizar mais essas áreas abertas, né? Que você tem ventilação abundante, né? Pena que não tem tantas árvores, que também a gente teria um conforto térmico melhor. Alguém falou no chat? Na verdade, existia essa programação, professor, na orla ali de Macapá mesmo. Eles fechavam a rua ali e ficava liberado. Eu lembro que tinha sempre muita criança de bicicleta, essas coisas, entendeu? Porque a via era interditada. Pois é, né? Eu não sei exatamente qual é a questão de não ter mais, né? Tudo bem, a gente está na questão de pandemia, né? Mas são alguns eventos localizados. O que tinha ali antes da pandemia era lá do Samaúma, né? A árvore lá, mas agora não está tendo. Diga. É justamente o que o Vitor falou aí, professor. A última vez que eu vi isso acontecer lá foi em 2015. Então já faz tempo já. Pois é, né? E vocês consideram positivo esse tipo de ação? O que vocês acham? Seu ponto de vista como membro da sociedade. O Léo falou que lá Paulista fecha, né? O Matheus falou que sim, né? Eu acho que tem que mesclar, né, pessoal? A gente tem que ter opções, né? Para, de certa forma, aproveitar mais essa questão urbana, né? E eu acho que aqui falta um pouquinho disso ainda, né? Um poucão, né? Literalmente.
Tem essa parte aqui também de Traffic Calm, né, que é aqueles sistemas inteligentes para você regular a questão da mobilidade em função das demandas, né? Aí é bem interessante. Hoje eles compraram recentemente alguns semáforos tipo OCR, né? Mas a prioridade continua sendo a questão do veículo, né? Eu acho que eles poderiam utilizar essa tecnologia para tentar otimizar essa questão, priorizando também as outras formas, mas vem aqueles problemas de infraestrutura, né? Que impedem que outras formas de transporte sejam utilizadas com mais frequência, né? Certo? E aí vem vários outros fatores que a gente fala aqui, né, pessoal? Que são características de um sistema urbano, né, sustentável, que a gente precisa avaliar na hora que for lá formular o meu planejamento urbano, né, e a questão da mobilidade é obrigatoriamente um eixo a ser considerado. Perfeito? Algumas outras questões que a gente até comentou na aula passada, né, que tem a ver com a eficiência do transporte público, né, que isso vai, de certa forma, quando ocorre, é claro, né, gerar uma melhoria de deslocamento, né, e principalmente quando você tem várias escolhas referentes aos modais, e, claro, né, vai gerar também um ambiente urbano agradável, com atração de recursos e serviços para a região, né. Ou seja, o transporte ele é considerado, né, como um indutor do planejamento urbano, conforme a gente está vendo no decorrer da aula de hoje. E isso remete, pessoal, a uma questão que é hoje muito falada, né? Inclusive é a motivação de várias ações recentes no que tange a Brasil, né? Que é literalmente falar de quê, pessoal? De cidades inteligentes, né? Certo? Todo mundo já ouviu falar de cidades inteligentes, perfeito? E aí você entra aqui nesse ciclo participativo, né? E percebam que para mim ter uma cidade inteligente, né? Uma Smart City, eu teria que ter, ó, relacionando só a parte de transporte, ó. Tá relacionando aqui o transporte coletivo, a bicicleta, né? Os usuários, o próprio transporte de carros, ele precisa ocorrer também, mas de uma forma bem menos intensa e muito mais organizada, né? As questões também relativas à logística, tá? Isso inclui questão também de combustíveis menos poluentes, tá? E, claro, também a redução da poluição vem com a redução do número de veículos. Então, não tem hoje como falar de cidades inteligentes, né, sem falar de transporte urbano sustentável, tá? Não tem como, porque ele é uma matriz, ele é um eixo, né, fundamental para uma matriz de uma cidade inteligente, tá? Vocês querem comentar alguma coisa mais sobre cidades inteligentes? Eu queria só, antes disso, ó, falar que não tem como a gente ter uma cidade inteligente sem, de certa forma, também a gente começar a ter um cidadão mais inteligente, né? Porque vocês concordam comigo, não adianta nada eu implementar o melhor sistema de mobilidade, implementar e disponibilizar os melhores aplicativos, os melhores veículos, né? Dar a possibilidade de você ter vias para bicicleta, pedestres e outros transportes mais sustentáveis. Sem tudo isso ofertado, mas se eu não tiver um cidadão que consiga utilizar isso de forma legal, né, de uma forma inteligente, né, não adiantaria nada. Então, a gente também precisa, né, fazendo uma autocrítica aqui ao Brasil, ter uma condição de gerar cidadãos que sejam mais inteligentes no sentido de poluir menos o meio ambiente, de saber viver melhor em sociedade, respeitando cada um em seu devido espaço, né? Vocês concordam com isso? É uma autocrítica que a gente precisa fazer, né, pessoal? De fato, né? Às vezes você prioriza só o seu lado, né? E a gente entende que para ter uma cidade inteligente, né, por mais que você ofereça todas as tecnologias, você também tem que ter esse processo. E isso gera naquela discussão antiga, a questão da educação, né? E principalmente também a questão da educação do próprio gestor, né? No sentido de, por exemplo, implantar uma ciclofaixa, como ocorreu aqui, mas sem se importar, e antes disso, de fazer campanhas, né? Que, de certa forma, para mobilizar e sensibilizar o seu usuário a usá-la de uma forma mais correta, dentro daquilo que ela foi literalmente projetada, né? Vocês concordam, né? E aqui na universidade, né? A gente não precisa fugir muito, né? A gente tem exemplos com relação a isso, né? Algumas dificuldades aí de compartilhar os mesmos locais. Aconteceu até no nosso prédio, salvo engano, né? Já tivemos problemas aí, certo?
Alguém falou aqui, a Lídia, era bem legal esse espaço, ela deve estar falando da questão da orla, né? O problema é que dava uma confusão com os veículos e os motoristas faziam aquela confusão, ou seja, entra nesse contexto novamente que eu acabei de falar, né? E o Juliano falou aqui embaixo, tocando no assunto de educação, o senhor acha que o material e os métodos de instrução aplicados nas CFCs ainda é válido? O que é que você chama de CFC, Juliano? Só para tornar clara a resposta. Juliano? Pode escrever aí no chat, se não quiser falar. Você escreve e depois eu respondo aí a sua pergunta. O curso de formação de condutores. Sim, é questão teórica, né? Mas eu acho que além da teoria, né, a gente tem que ter um aspecto prático também. É importante, tá? Mas eu não acho que seria apenas só ele suficiente. A gente precisa ter um reforço, tá? E nos casos mais teimosos, a gente tem que aplicar a legislação de uma forma mais efetiva, tá? Para, de certa forma, fazer que o usuário, né, não cometa aqueles problemas relativos a você desrespeitar o outro com relação à ocupação do espaço urbano, tá? E isso inclui também a questão de transporte. Mas acho importante sim, mas não deve ser o único. Eu acho que pode ser melhorado, inclusive, essa questão aí que você utiliza nesses cursos de formação, tá? Mas é um ponto que a gente precisa analisar, de fato, de uma forma mais detalhada. Então, a pergunta-chave agora é quando Macapá poderá ser considerado uma cidade inteligente, pessoal? Será que a gente consegue chutar uma data? Há uma preocupação aí recente, né, de desenvolver um novo plano diretor para a cidade, já nessa pegada de cidade inteligente, né? Mas vocês concordam que não é só comprar equipamentos de última geração, a gente precisa fazer esse círculo aí girar, tá? E isso inclui não só a gestão, como também os cidadãos, perfeito? Não é porque eu coloquei a ciclofaixa que eu já tenho aqui a bicicleta gerando uma cidade inteligente, né, pessoal? Só para ser um pouco mais crítico. Tá? Algumas questões também complementando o que a gente já discutiu. Situação ideal, né, de um transporte sustentável, né? As pessoas moram próximas ao local de trabalho, né? Isso não é só transporte, mas na verdade tem a ver com ocupação do espaço urbano, né? Uso e ocupação do solo e das áreas urbanas. Ou seja, tem a ver com o plano diretor. Então, o ideal é que as pessoas morassem próximas ao local de trabalho, né, de estudo, de lazer, seria o ideal, né? Só que a gente sabe que isso não é fácil. E aí vocês podem me perguntar, professor, eu não moro próximo ao trabalho e muito menos a Unifap. Como é que eu fico nessa questão de transporte sustentável, né? Aí, para as pessoas que não são contempladas, que não podem morar próximo do seu local de trabalho, né? A gente teria que, de certa forma, aí sim, entra a questão do transporte urbano, né? Possibilitar modais, escolhas para que o próprio usuário possa fazer uso das mesmas. E aí a gente teria que ter, por exemplo, metrô, trem, ônibus, motocicleta, bicicleta, e até a condição de ir a pé, dependendo da distância, né? A gente sabe que ir a pé não é até uma má decisão, tá? Isso, claro, vai garantir a questão da pontualidade, conforto, segurança e, claro, economia, né? Cenário ideal. Só que vamos colocar aqui, eu estou incluindo o BRT, tá? Que eu considero também uma forma inteligente, mas vamos discutir um pouquinho a questão de Macapá, né? Vamos imaginar que eu não moro próximo da Unifap, eu preciso de um modal para me deslocar para a mesma, né? Então, vamos analisar um por um aqui, ó. Bem, metrô e trem, pessoal, a gente já descarta, né? Não tem, perfeito? Talvez nem tenha ainda realmente demanda para isso, de fato, né? A gente está falando de 700 mil pessoas, talvez, na parte mais metropolitana, né? Eu acho que é isso, mas teria que ver o censo mais atualizado, né? Ônibus a gente tem, né? Só que a gente pode dizer que nem todos têm, né? E aí vem questões relacionadas à indisponibilidade dele, questões relacionadas à falta de infraestrutura adequada, né? E essa foto mostra bem essa imagem, né? Onde é que está o ponto de ônibus aí, né? Aliás, tem uma calçada, só que a raiz da mangueira já detonou a calçada, então, literalmente, você já está lá no meio fio sarjeta, né? Que não é o local indicado, você teria que ter um recuo ali para o seu ônibus entrar, e nesse recuo você faria a entrada e saída de veículos. Mas esquece isso nesse cenário atual de
Macapá, tá? Fora os problemas com relação à frota, que geralmente você tem frota sucateada, né? Então, se for falar de ônibus, é bem capaz da gente ficar a aula inteira falando de defeitos, né? E algumas pequenas questões relacionadas a sucesso e melhoria, perfeito? Então, tem ônibus, mas a gente pode considerar que no cenário de Macapá temos problemas, né? Sérios problemas. Motocicleta tem, pessoal? Tem, né? Principalmente nossos mototáxis, né? Ajudam de fato, né? Mas eu considero ainda que esse serviço ele tem muita oportunidade de melhoria, tá? A gente pode até avaliar isso futuramente, né? Quais são os impactos positivos e negativos que o mototáxi tem na questão da mobilidade urbana. Se vocês quiserem falar, alguém faz uso desse serviço aí, que possa destacar o que ele vê de positivo e negativo com relação aos mototáxis em especial? Alguém? Professor, geralmente eu acho caro e os motoristas são muito... Vivem perigoso? Isso. Aquela viagem pode ser a última, inclusive, né? Como é que chama isso? É com emoção, né? O passeio Sempre já com é emoção. literalmente com emoção. Mais alguém aí? Algum outro fator? Negativo ou positivo? Imprudentes, o Theo falou? Diga, Júlio. Escuta, hein? Tô escutando. Vou voltar aqui. Sim, só uma observação sobre os mototáxis. Eu assisti no jornal, certo dia, eu vi que em São Paulo é proibido motocicleta transportar pessoas, né? Ou seja, não existe mototáxi em São Paulo. Sim. Você tem ideia por quê? É segurança, né? Exatamente. E além disso, vocês considera só a pessoa que faz entrega, cara. Seja só se colocar próximo a um local que você consiga visualizar a questão de tráfego, né, urbano, é muito arriscado mesmo, né? O pessoal é muito imprudente, como falou aí o Léo. E isso também atrapalha, né, pessoal? Porque se você olhar, a maioria dos acidentes envolvem esse tipo de profissional, né? Isso vai influenciar também na questão do transporte, né? E eles tendem a ser menos... o transporte tende a ser menos sustentável, por mais que a moto ocupe um espaço menor comparado ao automóvel, né? Como você tem uma grande quantidade, às vezes esse serviço também ele é mal ofertado, né? E já deu para notar que isso acontece com frequência, isso pode gerar problemas. Então, eu considero também que se eu fosse pegar um mototáxi, não faria com frequência, só em emergências, tá? Certo? Bem, então já falamos que não tem metrô, não tem trem, ônibus é aquilo que a gente já conhece, motocicleta, a gente deu o exemplo do mototáxi, mas pode até generalizar um pouquinho aí. Temos problemas também, eu acho que tem muita oportunidade de melhoria. BRT, pessoal, e agora? Tem ou não tem? É o círculo vermelho ou vai aparecer uma seta para cima? O que vocês acham? Não tem. Opa! Olha, isso daqui até dou crédito à imagem, foi retirada por uma aluna, se ela estiver presente, eu agradeço aí também, ó. É uma fonte, eu não sei se ela vai falar aqui no chat, mas é uma imagem aí atual, já estamos usando aqui na disciplina, né? Olha o nosso BRT aí, pessoal, será que é BRT mesmo, ou a gente pode chamar de um ônibus articulado? O que vocês acham? É Buritizal. É Buritizal, né? Não é, né, pessoal? Pode ser até o mesmo veículo, né, que é utilizado nos BRTs, que a gente vê aí ao longo do país, onde tem, né, o serviço, mas, de fato, aí é um ônibus articulado, né? E eu não sei se exatamente tem grande vantagem você utilizar ele, ao invés de utilizar dois. Aí teria que avaliar as questões de capacidade, demanda, né, um estudo mais específico. Mas não é BRT, a gente não tem, de fato, por mais que a gente possa até ver na cidade circulando esses tipos de veículos, né? E alguém falou também, eu lembro lá no grupo de WhatsApp, que quem está dentro dele, principalmente próximo aí ao fim dele, tem muito problema de vibração, né? Literalmente é um pula-pula, né? Quem sofre de hérnia vai sofrer bastante. Ok? Então, BRT não tem, né, pessoal? Bicicleta tem, né? Opa, diga. Quer falar Só do um BRT? parênteses sobre essa observação que o senhor fez sobre esse tipo de vínculo aí, você não matou a charada, eu acho. Qual vínculo? Ele falou sobre ser rótula ou... Não sei se o senhor mandou no grupo errado. Ah, tá, a questão estrutural, né? O que Isso. vocês acham?
Tá mais para uma mola, mas pode ser os dois, na verdade, né? Vai depender da rigidez aí da sanfona. Entendi. Entendi. É um Gerber aí incubado. Ok? Perfeito. Bicicleta, pessoal, a gente tem, né? A gente reclamava que não tinha espaço, hoje a gente tem alguns espaços, mas volto a falar, eu acho que a gente poderia ter, a gente que eu falo é o poder público, tá? Poderia ter pensado um pouco melhor antes de gastar essa verba, né? A gente tem problemas como o da foto, relacionados à má qualidade da sinalização, né, da pintura, mas também vimos que em vários pontos da cidade, né, a concepção da ciclofaixa ficou muito ruim, né, pessoal? Ou seja, confunde até o próprio usuário que faz uso da mesma, né? Literalmente. Então, são problemas, né? Eu juro que até hoje procuro entender por que não fizeram na orla essa ciclofaixa ao invés da Leopoldo Machado. Talvez tenha uma justificativa que, infelizmente, eu não consigo ainda visualizar. Alguém falou no chat? Era justamente sobre isso, professor, sobre a posição que resolveram botar a ciclofaixa de ser na Leopoldo Machado, né? Queria saber se o senhor concordava ou não, mas pelo jeito não Não, concorda. discordo. Para mim, eu caminho na orla com frequência, cara, e eu vejo muita gente usando a orla para ir para o trabalho, até profissionais da construção civil, dá para identificar pelo uniforme, né? E vão pela orla, porque a orla é um local mais ventilado, por mais que a gente não tenha arborização, mas de manhã cedo, até as 9 horas, dá para pedalar tranquilamente, e no final da tarde, né? E a Leopoldo Machado já é um local que você tem uma grande quantidade de veículos, continua tendo a questão do sol, né, da insolação, a sinalização já está sumindo, né, já tem um conflito de fluxo, porque tem hora que tu pensa que o ciclista vai parar e tem horas que ele não para e segue reto, isso pode provocar um acidente. É aquela questão, você colocou uma ciclofaixa num local que você já tinha problemas de mobilidade. Por mais que seja um local inseparado, a gente sabe que vai ter um cara que vai parar ali, vai ter um outro veículo que vai tentar ultrapassar e vai automaticamente entrar na ciclofaixa. Então, são problemas que a gente poderia, de certa forma, reduzir. Não estou falando que na orla vai acabar, tá? A gente poderia ter o mesmo problema. Mas eu entendo que a gente teria menores quantidades comparados à questão da Leopoldo Machado, que já é considerado uma zona saturada, né? Dentro da cidade. Vocês concordam? Isso é uma opinião particular, tá? Professor, eu concordo com o senhor. E eu acho que devem ter projetos sim para a Orla, né? Eu estou Tomara, recordando né? aqui que teve uma palestra que a gente foi na Caixa, que o engenheiro lá falou que são poucos arquitetos que podem mexer ali no Parque do Forte, né? Por ser um patrimônio e tudo mais. Aí eu não sei se o Parque do Forte deve ter sido uma condicionante, né? Ou acho que não, né? Eu Fica acho que fora não, ali né? da região. Eu acredito que não, porque é uma parte só, né? Eu falo da orla como um todo, né? Incluindo a questão do Araxá ali. Não sei, realmente dá vontade, né, de perguntar aos órgãos competentes, né? Qual foi o indicador, né? Eu acho que eles trabalham com indicadores, não é possível, né? Que formatou e tornou a escolha da Leopoldo maior, mais factível do que da orla. Pode ser isso, não, já tinha um projeto para lá. Mas por que não priorizaram esse outro projeto? Aí eu não sei. É entrar na questão mais de gestão pública. Aí o Léo colocou aqui, ó, professor, o senhor sabe se tem projeto para a Duca Serra com relação à ciclofaixa, à mobilidade? Ou geral? Sim, né? Olha, teve, né? Tanto que estão fazendo agora essas questões de duplicação, né? Mas eu confesso que a única imagem da Duca Serra que eu tenho em termos de projeto é aquela que eu usei lá na disciplina de pavimentação, não sei se vocês lembram. Mas confesso que eu não tenho conhecimento. Minha opinião é que existe, tá? E eu vou, de certa forma, até tentar encontrar aí, talvez tenha que pedir formalmente a CETRAP, né? E caso tenha, a gente coloca aqui para discutir. Eu acho importante. Então, resumindo a minha resposta, eu entendo que tenha, mas eu não tenho acesso ao mesmo no momento. Ó, quem caiu aí, pessoal, tranquilo, tá? A gente ainda não fez a frequência. A Luísa falou que já procurou, né? Mas não achou, né? Então, são 2. Vamos tentar ver aí. O Ayrton falou, o Detran vai terceirizar a sinalização de lá. Aquela imagem é uma imagem bem simples, é uma maquete que foi até disponibilizada aí para a imprensa, né? Mas é interessante ver, deveria constar, né? De fato, né, nessa questão, deveria estar dentro do projeto, né?
O Ayrton falou que chegou a trabalhar lá, mas não chegou a verificar a existência da ciclovia nesse contexto. Professor, Diga, quem fala, por favor? é o Leon. Ô, Leão, tudo bem? Pode falar. A gente participou daquela audiência pública ano passado? Retrasado. Sobre a questão das novas linhas de ônibus e tudo mais. E eu acredito que eles podem ter priorizado o asfaltamento e acabaram colocando a questão também da ciclofaixa na Leopoldo, porque ela faz parte daqueles corredores. Eu acho que pode ser por isso. Uma questão de escolha, tipo, eles já tinham um recurso para aplicar naquela área específica, né? E aí eles automaticamente só puderam aplicar ali. Talvez uma questão Exatamente, de escopo, porque né? lembra que eram 7 corredores, parece, né? E aí o JK, Leopoldo, tinham várias ruas da cidade, né, que cortavam a cidade toda. E eu acredito que pode ter sido por isso. Vamos logo pavimentar essa daqui que faz parte do nosso projeto depois de mobilidade, e a gente já deixa ela pronta, e aí isso vai priorizar as outras depois. Não sei, eu teria que analisar, né? De fato, né? Essa falta até de transparência, né, Leon, faz a gente criticar, de fato. Eu continuo criticando. Por mais que você tivesse essa verba destinada, eu acho que eles teriam que tornar isso mais transparente, né? E eu questionaria muito essa questão dessa execução antes da orla, tá? Até porque se você verificar que a orla já te dá a condição de fazer isso, porque tem uma outra, né? Aí a gente teria que também avaliar tudo isso. Mas eu acho que essa falta de transparência aí implica também maiores críticas aí, e eu me coloco dentro desse grupo, concordo. Engraçado que ela chega até a orla, né, mas ela não continua, né? Então ela dá acesso à orla, mas não continua. Ainda tem essas interrupções. Por exemplo, ela não chega aqui na universidade, né? Ela termina ali quase no marco zero, né? Literalmente, né? Eu lembro que ela termina ali e pronto, né? Então, ela foi literalmente segmentada, né? Não dá para entender bem essa questão de ponto inicial e final, né? Bem, ainda falaremos muito aí sobre ela, né? Certo, pessoal? Então, o Macapá já deu para ver, né, pessoal? Faltou a questão do APé, né? O APé também, a gente sabe que temos problemas aqui. A gente está numa região, literalmente, onde a insolação é braba, né, pessoal? Alguém consegue caminhar aí meio-dia, aí, naquele sol de verão, tem que usar um guarda-chuva, literalmente, né? E quando a gente tem a condição de caminhar, lembrando que serve também para chuva, né? A gente tem uma região que chove bastante, a gente está na parte central do mundo, né? E claro, quando a gente tem um tempo bom, tá um tempo agradável para caminhar, provavelmente você não vai encontrar o local para isso, né? Ou ele está aqui completamente cheio de mato, né? Ou literalmente não existe calçada e você tem que caminhar pelo mesmo local onde você tem os veículos, né? Ou tem a ciclofaixa, e aí você gera novamente uma condição de segurança, né? Vocês concordam comigo? Então, nem a pé, pessoal, infelizmente, tirando alguns locais específicos, como a orla, né? Mesmo na orla a gente tem um problema de dar uma topada, porque aquela calçada de vez em quando está com problemas, né? Mas realmente, infelizmente, na nossa cidade, né? Considerando essas questões de transporte sustentável, né? E a gente foi em qualquer uma dessas aqui que eu coloquei, em todas a gente tem problemas, né? Não tem nenhuma unanimidade. Vocês concordam, né? Ou tem algum que eu esqueci aí? Não, professor, esse dá certo. Qual é o que dá certo? Será que tem? Acho que não, né? Questão das calçadas serem irregulares, o Léo falou aí, né? Só a brisa de 12 horas, né? O pessoal da construção civil aí entende bem essa questão, né? Não é fácil, não. Na orla, eu estou pela calçada, às vezes eu topo lá, tem uma garrafa de long neck na rua, né? Isso pode até gerar um acidente. Ou até uma pessoa jogada no chão mesmo, né? Acontece de tudo. Reforçando um ponto negativo aí do a pé também, né? É a questão da sinalização. Quando tem a sinalização, parece ser uma sinalização meio suicida, assim. Eu me refiro a, por exemplo, uma faixa de pedestre que tem em uma das saídas da rotatória ali da Idelmar Maia, assim, com a JK. Eu não entendo aquela faixa de pedestre ali. Se o cara levantar a mão, não tem como parar ali, né? Eu vou bater uma foto e mostrar aqui. Traga aí, ó. Vocês já perceberam que eu costumo utilizar as capturas que vocês fazem no dia a dia, né? Já coloquei do BRT lá, né? Quem sabe a sua vai ser a próxima aí, quando a gente for tratar dessa parte mais relativa ao transporte a pé, né? Ao pedestre. Perfeito. Eu vi aqui uma sinalização.
Não, só isso. Ok? Então, ou seja, muita coisa para ser feita, né? Não é fácil, envolve política, envolve plano diretor, a gente discutiu isso na aula passada, né? Mas mais uma oportunidade, quem sabe a gente não tem aí futuramente alguma coisa, agregar, né? O que fazer, literalmente, né? Para gerar o que a gente chama de transporte sustentável, né? Mas a gente não pode desistir de forma alguma, né? Como engenheiros, a gente tem que ser crítico, né? E quando a gente tiver a oportunidade de atuar, às vezes uma andorinha não faz verão, mas várias podem mobilizar e cobrar, né, a questão do poder público para, de certa forma, tentar melhorar esses cenários. E a gente vê que há mobilizações aí, como o Leão falou, houve uma audiência pública para discutir a questão do transporte coletivo por ônibus, né? A questão da tarifa única, as questões relacionadas a esse tipo de modal, né? E vamos torcer para que pelo menos uma parte daquilo que foi apresentado seja evidentemente implementado. Ok? Professor, o Ayrton levantou a mão, professor. Pode falar, Ayrton. Eu escutei só o barulho. Então, você falou que usa as fotos que a gente tira, eu vou procurar tirar foto daqui de Uberlândia, mesmo sendo uma cidade fria, tá ouvindo? Estou escutando, perfeitamente. Mesmo sendo uma cidade fria, tem alguns pontos de ônibus no centro são climatizados. Além disso, o terminal central, além de ser climatizado, parece um shopping. Tem cinema, praça de alimentação. A integração aqui, quando as pessoas precisam de mais de um ônibus, que vai até o terminal central e pega outro para seguir, funciona também muito bem. E quando você sai da parte onde ficam os ônibus, que é no subsolo, vai para cima, fazer alguma compra, comer, etc., a integração funciona por identificação biométrica facial, quando você volta, entende? Para passar na cancela. Muito interessante, cara. Quem tem cadastro aqui funciona assim. Pô, então, se você puder no seu dia a dia aí registrar, vou tentar. Tá falando tanta coisa ruim, né? Tanta pois coisa que não deveria. Vamos falar também de coisas positivas, né? É muito interessante o jeito que funciona aqui. E assim, as principais aqui, pelo menos as duas principais, os ônibus aqui tem porta no lado direito e no lado esquerdo. Por quê? Porque os pontos de ônibus ficam no meio naquela calçada que é no meio da rua, sabe? Sim. E aí, quando o ônibus encosta, uma pequena plataforma, eu não sei se ela está no ônibus ou na própria ponto de ônibus, sai assim, para formar tipo uma ponte entre o ônibus e o ponto de ônibus. O ponto de ônibus fica no mesmo nível do chão do ônibus. Eu não sei se você entendeu. Entendi. Não entendi. Não tem o degrau, então tu consegue acessar. Perfeito. Não tem degrau, é tudo plano. Quando você está nessas paradas de ônibus do centro. Coloca lá no grupo de WhatsApp, eu agradeço aí, se você puder fazer isso. Legal, ver esses bons exemplos, né? Obrigado. Falando um pouquinho de algumas características também, né? Algumas imagens, na verdade, né? Lembrando que quando a gente fala transporte sustentável, a gente precisa estruturar isso. Então, na hora que eu for tomar qualquer decisão, né, pessoal, a gente tem que avaliar, todo mundo sabe disso, mas sempre a gente tem que repetir, que são elementos técnicos, a gente tem que analisar a questão econômica, as questões ambientais, urbanísticas e políticas, tá? Então, eu imagino que o pessoal que toma as decisões aqui, infelizmente, não leva em consideração esses aspectos aí, talvez só o último, né? Mas, de fato, isso ocorre com frequência. E alguns exemplos aí de algumas intervenções, né? Implementações que podem caracterizar um espaço de transporte sustentável. Ó. Por exemplo, a questão de você melhorar e aumentar a área destinada ao pedestre, né? Dá para ver bem nesse cruzamento aí, né? No primeiro você tem uma área pequena e depois você tem uma área maior que prioriza e também melhora a questão do veículo, né? A questão da concordância aí com a esquina, tá? Aqui um local também normal, né? Mais normal para a Europa, né? Aqui nem tanto, até por questões de não ter esse espaço todo e por questão de segurança, né? O espaço que o pessoal usa é a orla, que é aquele 1 metro e pouco, e às vezes fica uma confusão, é o cara correndo, o cara bebendo, o outro com som, o outro dançando, tem de tudo, né? E às vezes você não tem esse espaço suficiente para todos, né? Aqui também, ó, a utilização e urbanização de uma obra de arte, que é uma ponte, né? Um viaduto, fazendo também ao redor da mesma, né? Uma área de lazer, né? Igualzinho que a gente tem na Sérgio Arruda hoje, né? Por sinal. Certo, pessoal?
E, claro, isso envolve também a implantação de questões tecnológicas, de monitoramento. O Ayrton falou de reconhecimento facial, pode ser implementado futuramente, né? Quem sabe, né? E questão também importante de metroponizar o ônibus, né? Metronizar o ônibus, né? Que é você tornar ele mais eficiente quando você faz a sua interligação com o sistema que, por exemplo, pode ser um BRT ou um sistema de ônibus de menor porte, como o micro-ônibus, tá? Então, isso são ações importantes que a gente precisa considerar visando ter o que a gente está chamando de transporte sustentável. Alguma questão no chat? A gente não perde nada para lá, realmente. No meu país, aqui no Renascer, é quase assim. Diga, alguém vai falar? Tássio levantou a mão. Pode falar, Tássio. Acho que era o Raigo, professor. Pode falar, Raigo, então, por favor. Não, professor, é que eu ia comentar na primeira foto do slide anterior, mas aí eu deixei passar, né, sobre se aquela foto representava uma fachada ativa, que o senhor havia falado anteriormente. Ah, tá, sim, aqui, né, que você fala, isso aqui, né? Essa imagem aqui? Perfeito, precisamente. Sim, com certeza. Você consegue usar, né, ela também como parte do meio urbano, de fato, né? Com certeza. É um conceito de urbanista aí, bem interessante, por sinal, né? Às vezes uma pintura caracteriza isso, né? Tem alguns lugares que tu tem uma pintura tipo aquela que é 2D, mas dá a intenção de 3D, né? E aí você tem essas questões relacionadas a fachadas ativas, tá? Perfeito, pessoal? Ok? Então vamos agora, para finalizar nossa aula, falar da questão do transporte avaliativo. Transporte não, da atividade avaliativa, né? E aí, ó, a gente vai apresentar a proposta primeiro e depois a gente vai comentar um pouquinho do que a gente espera nesse trabalho, tá? Então, a gente tem aqui um cenário, ó, vamos imaginar que a gestão municipal, representada pelo atual prefeito aí na imagem, né, contratou a universidade para desenvolver um novo planejamento, na forma de anteprojeto, tá? Não é projeto executivo, não é projeto básico, é anteprojeto, para a mobilidade urbana de Macapá. Então, o Furlan mandou, lá direto do seu gabinete, um memorando aqui para o reitor, ele mandou para a engenharia civil, o coordenador mandou para a de transporte, e eu me reuni com a minha colega de trabalho e decidimos criar aqui, ó, pessoal, um concurso, onde vocês serão os principais atores do mesmo, né? E nesse concurso a gente vai tentar criar exatamente isso, um planejamento que envolva um anteprojeto, né, que possa melhorar essa questão da mobilidade urbana de Macapá. Inclusive, a gente vai escolher qual será, entre os grupos formados, o melhor anteprojeto, tá? Certo? E algumas particularidades, né? A gente sabe, vocês sabem também, né, que, claro, eu não consigo fazer nenhum projeto sem fazer, claro, estudos preliminares, né? Ou seja, sem ter um diagnóstico relacionado à situação local. Porque se eu não entendo os problemas da atualidade, como é que eu vou propor melhorias efetivas para os mesmos, né? Então, a gente está pegando essa atividade avaliativa, né, que na verdade é uma requisição diretamente da prefeitura, né, e estamos dividindo ela em duas etapas, né, sendo a primeira etapa, que é correspondente à sua primeira avaliação, equivalente a uma coleta de dados, que vai gerar uma análise de dados, que vai gerar, no final, a elaboração do diagnóstico inicial, tá? Eu estou falando de uma forma geral, tá? Transporte urbano de Macapá, certo? Todos sabem que as questões relativas à coleta e diagnóstico têm a ver com algumas pesquisas de campo, tá? Com dados existentes e com característica do sistema atual de Macapá, tá? Certo? E lembrando que a gente fala isso porque todos sabem que qualquer informação é preferível ao chute, tá? E o Leão até citou, recentemente, falando de 2 anos atrás, houve essa audiência pública. E eu já consegui esse material e vou disponibilizar para vocês, que ela vai ser interessante porque, basicamente, alguma dessas questões relativas à pesquisa de campo, vocês podem considerar o resultado das mesmas na hora de fazer e elaborar o seu diagnóstico, tá? Perfeito? Então, essa daqui seria a nossa etapa 1, tá? Que é literalmente fazer esse diagnóstico através dessa questão de coleta e análise de dados, tá bom, pessoal? Então, a gente vai falar agora da segunda parte, tá?
que é exatamente você ter uma visão geral do que você vai fazer, né? E listar os benefícios esperados e as diretrizes que você vai ter que preconizar com relação ao seu anteprojeto, tá? E aí vai entrar vários fatores. Por exemplo, você vai ter que avaliar essa questão mais funcional, tá? Que dá para promover uma otimização do sistema que existe hoje, na forma de reduzir sobreposições. Há a possibilidade de redução de tempo de viagem com um aumento da velocidade operacional, por exemplo, das linhas de ônibus. É possível uma otimização do uso da frota. O que eu poderia considerar como diretriz para isso, né? Isso evita até a questão de ociosidades, como também a melhor alocação do serviço. É possível minimizar a questão do custo geral do sistema. Isso inclui também analisar se quando eu melhoro a questão e otimizo o itinerário, é possível fazer que eu tenha um custo menor, que reflita, inclusive, na questão do custo da tarifa. E, relacionando a parte funcional também, será que é viável fazer e avaliar a questão de criar um sistema mais integrado, onde eu possa ter, por exemplo, o bilhete único? Bem, são respostas que vocês podem trabalhar na segunda etapa do trabalho de vocês. E tem mais, tá, pessoal? Tem as questões relativas ao fornecimento e modernização das questões de gestão, tá? Do órgão, que na esfera municipal você tem a própria prefeitura e tem a CETEMAC, na esfera estadual você tem a questão do DETRAN, se eu não me engano é direto, né? É um órgão diretamente relacionado ao Estado, né? Se eu não estiver enganado, tá? E aí tem alguns aspectos aqui, possibilidade de expansão futura, integração com outros serviços, garantia de prestação de serviço, disseminação de informação do sistema, publicidade e transparência, estímulo à concorrência saudável, maior controle do poder público das receitas e despesas do sistema. Tá? Tem mais coisa, deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat. Estou só olhando aqui o chat. Aqui. Ok, está justificado, Marcos, obrigado. Então, prosseguindo aqui, tá? Isso daqui são ideias que vocês vão avaliar durante a execução do trabalho de vocês. Não precisa fazer tudo isso, mas eu estou dando aqui diretrizes gerais, tá? Falando um pouquinho sobre a questão também, da reconfiguração da rede de transporte, isso daqui é a rede atual, tá? Aí você pode fazer sugestões com relação a isso. Inclusive, isso pode estar relacionado às questões dos corredores, que foi até comentado, e essa imagem foi retirada dessa apresentação que houve há 2 anos atrás. Será que a gente já pode pensar em determinadas estações, de forma a integrar melhor as regiões que a gente tem da parte mais urbana, né, que é a integração norte, integração central e integração sul? Eu vou disponibilizar esse material, mas eu queria que vocês, nesse trabalho, fizessem uma análise, já que como engenharia a gente tem essa função, esse papel, tá? Algumas questões com relação a atendimento e criação de novos serviços com relação a linhas, tá? Aí eu posso avaliar numa esfera local e considerando as questões mais convencionais e até a criação de linhas estruturais, tá? Eu poderia avaliar tudo isso aí, tá? E também o tipo de veículo que vai fazer parte da minha frota, né? Hoje a gente tem um articulado, tem um ônibus, né? Que são considerados estruturais, tem um ônibus e um micro-ônibus que é o convencional, e também tem um micro-ônibus local. A gente poderia melhorar isso aí? O que vocês acham? Faz parte também dessa etapa, dessa segunda etapa, tá? Certo, pessoal? Então, essa é a ideia de trabalho, e agora eu vou abrir aí para questionamentos e eventuais dúvidas com relação ao mesmo, tá? Qual é a data, professor? A data, eu não coloquei aqui, mas lá no primeiro vídeo que a professora Badini disponibilizou sobre transporte urbano, tem lá o cronograma, tá? Eu vou colocar no grupo de WhatsApp, pode ser? Eu esqueci de colocar aqui na apresentação. Pode ser? Pode sim. Eu coloco lá no grupo, que lá tem as datas para que fiquem... Está exatamente a data da primeira avaliação e da última, são referentes a essas etapas que eu apresentei. Mais alguém aí? Levantou a mão? Professor, então, Diga. a gente vai ter que passar
Mesmo que não por todas, pela maior parte daquelas etapas que o senhor acabou de apresentar. É isso. A gente vai ter que avaliar, vai ter que avaliar o estado atual, otimizar, propor soluções, analisar as soluções, além de perpassar por todos aqueles outros, tipo, escolher modais, tudo isso, fazer um sistema integrado, escolher estações. E a gente vai ter só 2 checkpoints, esse inicial ali, que é com os dados, e esse final, que já entrega, ou a gente vai fazer as orientações no caminho? A ideia é que a gente utilize essa aula de segunda, né, justamente para fazer um acompanhamento com vocês, né? A ideia é fazer esse acompanhamento semanal. Mas com relação a pontos de apresentação, né, são aqueles que eu falei, que é a primeira e segunda etapa. Mas o trabalho ele tende a ser conduzido com orientação também, né? Porque, de fato, você pode abraçar o mundo, nesse caso aí, ou tentar fazer algo mais resumido, que talvez seja mais interessante, dada a complexidade da tarefa, né? A ideia é fazer um plano mesmo, tá? Imagina que chegou essa demanda aqui na universidade, dentro das condições que vocês têm, considerando os conteúdos que estão sendo disponibilizados, né? Vocês planejarem melhor essa questão de uma reestruturação do transporte público, tá? Então, é um trabalho que tem um escopo grande, né? Mas a ideia é fazer em grupos, mesmo critério lá de aquaviário, né? Até 6 componentes, e vocês se dividindo, é claro, eu acho que dá para entregar lá esses pontos aí, tanto o diagnóstico como o resultado final, até literalmente o final do semestre, tá? Mas seria isso sim, tá? Certo, professor. Mais alguma outra pergunta? Eu abri aqui a frequência, pessoal. A palavra vai ser urbano, tá? Por favor, lá no chat. Na segunda que vem, eu já vou apresentar, em vez de disponibilizar, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar essa apresentação que foi feita lá nessa audiência pública e vou tirar os melhores momentos, né? Tem vários melhores momentos, e aí a gente conversa na segunda-feira sobre elas. Talvez seja interessante apresentar para vocês, antes de vocês começarem a trabalhar com esses dados, tá bom? Então, acho que fica legal até para já introduzir essa questão do trabalho. Mas já peço para vocês o dever de casa, né? Assim como o aquaviário, formem os grupos, tá? E me passem a formação dos mesmos, mandando lá para o e-mail da disciplina, tá bom? Vocês podem fazer isso até segunda-feira? Positivo? Positivo. Positivo, Caio? Então, o Caio responde por todos. Na apresentação, pessoal, quando for lá apresentar na frente, né, a ideia é que todo mundo participe, tá? Todo mundo tenha a possibilidade de apresentar pelo menos uma parte do trabalho. Perfeito? Para a gente garantir transparência, né? Falamos tanto de transparência hoje, né? E vamos tentar fazer isso, então todos terão que participar. Eu acho que todos já escreveram aqui a frequência, né? Já vou encerrar aqui o chat. Alguma outra pergunta, pessoal, em particular? Sobre a apresentação, sobre o trabalho, conversamos segunda. Professor, só para tirar uma dúvida, o e-mail falar, que nós lhe mandamos com o grupo foi de aquaviário, né? Foi aquaviário, mas é o mesmo e-mail, tá? Você manda para aquele lá. engetrafigunifap@gmail.com. Tudo juntos. Beleza. Ok? Então, pessoal, eu acredito que, como não houve mais nenhuma manifestação, a gente encerra por hoje, 19h22, tá? E aí, sábado tem aula gravada e segunda-feira a gente dá uma pincelada, melhores momentos com relação a essa apresentação, que vai ser importante para vocês entenderem, pelo menos a entender de uma forma mais técnica, como é que é o cenário atual, né, de Macapá, tá? Vai ajudar no diagnóstico de vocês. Beleza? Então, vou interromper aqui a gravação e, desde já, desejo um final de noite a todos. Um bom final de noite